A ação cumpre 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Bahia, Paraná e São Paulo. Os policiais investigam um suposto esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica, que teria ocorrido entre 2011 e 2013. O esquema seria formado pelo então vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa, cargo ocupado por Gedel à época, pelo vice-presidente de gestão de ativos, por um servidor do banco, empresários e dirigentes de empresas dos ramos de frigoríficos, concessionárias de administração de rodovias, empreendimentos imobiliários, além de um operador do mercado financeiro. E foi a partir de um aparelho celular encontrado na casa do então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado cassado Eduardo Cunha, que as investigações começaram. Rosiane, nesse aparelho havia conversas entre Cunha e Gedel que indicavam aí o possível ganho de vantagens indevidas em troca de liberação de crédito para grandes empresas junto à Caixa. Tudo isso pode indicar a prática dos crimes de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Cunha e Gedel teriam agido em conjunto para a liberação indevida de recursos. O nome da operação, Rosiane, faz referência a uma expressão latina, uma pergunta que significa a quem beneficia. Rosiane. Obrigada, Maíra. Aliás, os nomes, né, as formas que essas operações são batizadas, esses nomes sempre chamam a atenção, são nomes bem curiosos, a gente fica pensando quem são as pessoas, inclusive, que batizam. Mas vamos aí às respostas em relação às pessoas citadas nesta operação hoje. A nossa produção entrou em contato, em nota, a Caixa Econômica Federal informou que está em contato permanente com as autoridades e que colabora com as investigações. Tentamos contato com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, mas não obtivemos retorno e a nossa produção não conseguiu falar com a defesa do ex-deputado cassado Eduardo Cunha. A gente continua conversando com Maíra Heine sobre a outra operação, né, Maíra? Porque é justamente aquela situação de coiotes, pessoas que terminam pegando dinheiro para levar brasileiro para o exterior ilegalmente. A gente está, inclusive, com um recente problema com aquele grupo de brasileiros desaparecidos. É isso mesmo, Rosiane. A organização criminosa de coiotes que sistematizava o transporte ilegal de brasileiros para os Estados Unidos foi alvo aí dessa operação da Polícia Federal hoje. 12 mandados judiciais foram cumpridos dentro da operação denominada Piratas do Caribe, nos estados de Rondônia, Santa Catarina e Minas Gerais. As investigações começaram após, esse desaparecimento aí de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos com a ajuda desses atravessadores. Os coiotes chegavam a cobrar até R$60 mil para organizar a travessia ilegal passando pelas Bahamas. Rosiane. Obrigada, Maíra. E a gente volta a falar hoje sobre crise carcerária no país, até porque houve um problema em São Paulo com mortes. E aí a gente tem contato da reportagem diretamente em São Paulo para contar o que é que houve hoje. Quem fala com a gente é Priscila Kersh. 2 presos foram mortos em uma penitenciária de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, ontem à noite. Um deles foi degolado. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as mortes ocorreram depois de uma briga em uma das celas. A Polícia Civil investiga o caso. Mais de 30 presos devem ser ouvidos pelos investigadores. Olha, e aí a gente atualiza também a situação lá em Manaus. A gente lembra que em Manaus foi onde ocorreu este ano o maior massacre de presos. Tem um correspondente da Agência Brasil que está lá a semana inteira monitorando a atualização de dados, vendo a situação da população local. E aí o Marcelo Brandão traz informações para a gente hoje, porque teve inclusive movimentação administrativa por causa desta crise carcerária. Boa tarde, Rosiane. O governo do Amazonas anunciou nesta sexta-feira a troca de comando na SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. O novo secretário é o tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Rabelo Coelho. Ex-comandante do policiamento especializado, ele assume a pasta em meio à crise no sistema penitenciário do estado, menos de 2 semanas após a morte de 60 presos em presídios no Amazonas. Rabelo Coelho entra no lugar de Pedro Florencio, que, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, deixou a secretaria por conta própria.
Rosiane, eu conversei também com o Sérgio Fontes hoje à tarde e ele defendeu a conduta do ex-chefe da SEAP. Segundo ele, Florencio teve a melhor intenção possível na administração dos presídios, mas não evitou a crise, infelizmente. Fontes disse ainda que os índices de criminalidade não aumentaram na cidade após as mortes e fugas de presos. Isso foi um recado direto para a população de Manaus, que se sente amedrontada mesmo depois do episódio. Segundo o secretário, a chegada da Força Nacional no estado liberou o efetivo policial para trabalhar na recaptura de mais 100 presos ainda foragidos. Os homicídios, os assaltos, os crimes como um todo estão estabilizados. O que há é que as pessoas estão com medo. E com medo por quê? Porque pessoas que cometeram aquela atrocidade ainda estão na rua. Ainda tem mais de 100 foragidos naquele tipo que cometeu aquilo. Então, é natural que se tenha medo. Portanto, você acompanhou aí também a declaração de Sérgio Fontes, que é o secretário de Segurança de lá de Manaus. Agora, a gente não tem como deixar de falar hoje sobre a operação que foi feita ontem, a revista. Isso foi até de noite, não deu tempo de trazer a informação ainda ontem aqui no jornal, mas foi feita a revista ali em Cadeias, lá no estado do Amazonas. E em Manaus, gente, olha só, é surpreendente, mesmo depois de todo esse caos aí, esse massacre, tudo que vem ocorrendo, como se mostra que há realmente uma entrada fácil de equipamentos, de coisas proibidas, né, em relação ao que pode ou não pode entrar no presídio, mas termina entrando. Eu cheguei a anotar os números aqui para poder citar para vocês. Olha só, a polícia encontrou lá dentro das penitenciárias em Manaus 66 celulares, 32 carregadores de aparelho celular, 10 porções de entorpecentes, 23 joias, entre outros objetos que não poderiam estar ali. Então, assim, isso mostra mais uma vez aquele problema que a gente vem falando desde o início dessa crise carcerária, que foi inclusive motivo daquela pergunta do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, lá no começo, quando estourou o primeiro massacre em Manaus. Ele disse assim, que queria saber como é que entrou, né, tanto celular, entrou armamento pesado nessas penitenciárias. E essas revistas vão continuar, já foram feitas em algumas unidades da federação e vão continuar nos próximos dias. A gente continua falando de crise carcerária, mas porque desta vez o Ministério Público tem sugestões para enfrentamento dessa superpopulação carcerária no país. E quem tem informações para a gente diretamente do Rio de Janeiro é Carolina Pessoa. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro propôs a criação de um colegiado para elaborar um plano contra a superlotação dos presídios do Estado. Esse grupo reuniria diversas instituições ligadas à Justiça, como a OAB e a Vara de Execuções Penais. De acordo com o MP, a população carcerária do Estado do Rio de Janeiro chegou a 185% em dezembro do ano passado, um aumento de 50% nos últimos 3 anos. Entre as propostas sugeridas pelo MP estão o remanejamento de efetivo e a criação de novas vagas. Olha, a gente continua falando da questão da segurança, desta vez sobre policiais no Rio de Janeiro. E a gente vai lá para a Agência Brasil, para a redação. Quem está conosco hoje na Agência Brasil é Carlos Molinari. Carlos, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rosiane. Com informações da agenciabrasil.ebc.com.br, ex-policiais presos em Bangu 6 e que foram transferidos para Bangu 9 numa realocação de vagas, iniciaram uma greve de fome para tentar voltar para onde estavam. Isso porque na carceragem de Bangu 9 já estão vários milicianos. Temendo represálias, esses ex-policiais dizem que foram eles que prenderam alguns desses milicianos e que agora, bem próximos uns aos outros, estariam correndo risco de vida. Só nesses primeiros dias de 2017, 11 detentos já foram mortos nos 50 presídios do estado do Rio de Janeiro. É com você, Rosiane. Obrigada, Carlos. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações. Vamos novamente lá ao estúdio da Rádio Nacional conversar com Maíra, porque hoje foi publicada a nomeação no Diário Oficial, uma mudança aí na secretaria provocada justamente após essa crise carcerária tomar essa dimensão, explodir no país, né, nas últimas semanas. E aí teve declaração polêmica do ex-secretário. Houve um novo secretário nomeado. Quem tem os detalhes sobre a nomeação é Maíra, que conta pra gente agora. Mas não foi só nomeação lá não, né, Maíra? O Diário Oficial hoje trouxe mais nomeações no governo.
Isso mesmo, Rosiane, foram 2 nomeações hoje. O governo publicou 2 nomeações hoje. Uma é do presidente, o presidente da Juventude do PMDB, o Francisco de Assis Costa Filho, se tornou secretário nacional de Juventude. O maranhense assume o cargo que até então era ocupado pelo Bruno Santos, né, que pediu demissão após aí essas repercussões negativas que você comentou. O ex-secretário tinha dito, após a chacina no presídio de Roraima, que era que matar mais presos e que o ideal era ter uma chacina por semana. Com isso, a situação dele ficou insustentável, né? A segunda nomeação de hoje é na FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Para a presidência do órgão foi escolhido Antônio Fernandes Toninho Costa, indicado pelo Partido Social Cristão. Toninho Costa foi consultor da Organização Pan-Americana para a Saúde Indígena e chega ao cargo que estava sem um comando efetivo desde junho do ano passado. Rosiane. Obrigada, Maíra. E aí, já aproveitando aquela linha de balanço da semana que a gente faz sempre na sexta-feira, um dos principais assuntos desta semana, sem sombra de dúvida, continuou sendo a crise carcerária. E a gente lembra que numa das pautas principais houve uma reunião da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, uma reunião dela com os presidentes de tribunais de justiça de 25 unidades da federação, justamente para adotar medidas para enfrentar dessa crise carcerária. E o apelo feito por Carmen Lúcia foi para que haja um esforço concentrado, um empenho para agilizar os processos de presos, né? De presos desse sistema todo e presos provisórios. Realmente existe um número grande no país. E aí também nesse noticiário a gente teve ali algumas divulgações de relatório da ONU, relatório também de uma organização não governamental, a Human Rights Watch, que disse justamente que há essa superpopulação, que há um descontrole, há um desrespeito aos direitos humanos e havia uma crítica ali justamente a essa questão de haver preso demais provisório, 40% dos presos no país presos provisórios. E aí com uma sugestão feita pela ONG para que se faça uma revisão da lei de drogas, porque no entendimento da ONG a atual legislação permite com que pessoas usuárias terminem sendo processadas como traficantes e isso vai aumentando a população carcerária. Isso sem sombra de dúvidas estava ali entre os principais fatos da semana. No próximo bloco você tem notícias de economia, você tem também notícias que têm preocupado autoridades na área de saúde. Mas eu lembro a você, sexta-feira a gente também vai ter boa notícia. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que 2 operações da Polícia Federal marcaram esta sexta-feira. Uma na apuração da suspeita de fraudes na Caixa Econômica Federal e a outra que trabalha para desarticular uma quadrilha que atua com coiotes, aquelas pessoas que levam ilegalmente brasileiros para o exterior. Neste bloco, a gente começa falando sobre problemas na área de saúde que tem preocupado autoridades país afora. Um desses problemas está ocorrendo em Minas Gerais, diz respeito à febre amarela. Algumas regiões, inclusive, já estão com um decreto de emergência na área de saúde. Quem tem informações para a gente diretamente de Minas é o nosso repórter da Agência Brasil em Belo Horizonte, Léo Rodrigues. Hoje, o governador Fernando Pimentel está se reunindo com gestores de municípios afetados e, mais cedo, ele decretou situação de emergência em saúde pública na área de abrangência das unidades regionais de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Manhumirim e Teófilo Otoni. Essa região, que inclui 152 municípios, é a mais afetada pela ocorrência de febre amarela no estado. A situação de emergência autoriza a adoção de medidas administrativas para conter a doença. Fica permitida a contratação de funcionários temporários para ações exclusivas de combate à febre amarela. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, divulgado na quinta-feira, Minas Gerais já registra 110 casos suspeitos de febre amarela em 2017. Dos 30 óbitos suspeitos, 10 já são considerados prováveis. A recomendação para a população é manter em dia a vacinação contra a febre amarela disponibilizada gratuitamente nos postos de saúde.
Olha, e mesmo quem vacinou, as autoridades de saúde lembram para que seja observado o prazo de validade da vacina. Portanto, você diz, vacinei quando era criança, vacinei quando estava querendo engravidar. Tem um prazo específico de validade. Então, na dúvida, procura o posto de saúde, leva a carteira de vacinação para ver se há necessidade de tomar uma nova dose desta vacina. A gente continua falando desta questão de saúde. Vamos à Agência Brasil saber com Carlos Molinari sobre uma preocupação aí das autoridades sobre uma doença misteriosa, Carlos. Quer dizer, que já teria chegado à Bahia, também ao Ceará. O que é essa doença misteriosa? O que é que está aí apavorando as autoridades? Pois é, as notícias que eu trago também não são boas, né? A doença desconhecida que surgiu na Bahia com sintomas como dor muscular intensa e urina escura, afetando 50 pacientes e causando a morte de 2 deles, chegou também ao estado do Ceará. 3 casos já foram diagnosticados. Inicialmente, a suspeita recaiu sobre peixes, que poderiam estar contaminados com algum tipo de toxina. Porém, essa hipótese já está praticamente descartada. Os pesquisadores da Bahia agora acreditam que o vírus pode ser disseminado por águas sujas e esgotos. Os pacientes com suspeitas de doença no Ceará apresentaram dores musculares intensas, principalmente na região cervical, membros inferiores e superiores, além da mudança na tonalidade da urina. A nota técnica não informa em quais cidades os casos da doença foram registrados no estado. Com você de novo, Rosiane. Carlos, mas só aguarda um pouquinho que a gente vai mudar de pauta e eu sei que você tem outras informações bem importantes para a gente e na área de economia. A gente lembra que esta semana houve toda uma comemoração em relação a dados positivos da economia. Isso é também, mais uma vez, na linha de balanço da semana, um dos principais fatos da semana. Foi justamente você ter aí uma queda de juros além do que era esperado e o registro, a confirmação de que a inflação oficial de 2016 ficou abaixo do teto da meta. Então, foram 2 números positivos, houve uma comemoração, uma aposta de que isso pode, inclusive, incentivar e ajudar a atrair investidores nos projetos de concessões que vão ocorrer no Brasil. Eu tive aquela conversa esta semana com o secretário Moreira Franco, então isso tudo entra aí no balanço da semana, só que aí hoje você tem informações para a gente sobre um relatório da OIT, porque aí, apesar desses dados positivos, a recessão ainda continua, existem problemas mundiais em relação à economia que vai continuar afetando a situação do emprego. Conta pra gente. Pois é, Rosiane, você traz boas notícias, eu acabo trazendo mais notícias, né? Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, prevê que neste ano de 2017, o mundo inteiro terá 200 milhões de desempregados, ou seja, 3 milhões e 400 mil pessoas sem trabalho a mais do que em 2016. E o que é pior, nesse grupo de novos desempregados, nada menos do que 1 milhão e 200 mil serão brasileiros. O país responderá por 1/3 das vagas fechadas no mundo. Atualmente, 11% dos brasileiros em idade economicamente ativa estão fora do mercado. Até o final de 2017, segundo o relatório, o índice ultrapassará 12%. Em números absolutos, isso significa que teremos um total de mais de 13 milhões de pessoas sem emprego este ano, Rosiane. Realmente não é boa notícia, mas a gente lembra que todos os detalhes você confere lá no site agenciabrasil.abc.com.br. E a gente lembra também nossas redes sociais, porque por lá você pode ficar bem informado o dia inteiro. Entra lá, acessa no Twitter, por exemplo, @EBC na rede, @AgênciaBrasil, @TV Brasil, ou você pode também acessar o meu perfil, @RoseanneKennedy, Roseanne com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Quer nos passar uma mensagem, uma sugestão de pauta, quer tirar uma dúvida? Pode nos passar lá a mensagem, mas a dica mesmo é essa, quer ficar bem informado o dia inteiro, entra lá nas nossas redes sociais que você vai receber o noticiário em tempo real o dia todo. Assuntos que podem fazer realmente grande diferença no seu dia a dia, porque a gente também se preocupa em trazer para você muita prestação de serviços. Agora vamos falar de corredores do poder lá dos Estados Unidos, porque tem mudança aí em relação à questão da imigração de cubanos. Portanto, informação importante e quem traz para a gente a nossa correspondente Mônica Yanakiev.
Uma semana antes de concluir seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o fim da lei de pés secos, pés molhados, em vigor desde 1995. Essa lei dava direitos especiais aos cidadãos de Cuba, que mantém um regime comunista desde 1959. Qualquer cubano que conseguisse pisar em solo norte-americano automaticamente tinha direito à residência, mesmo que tivesse chegado lá de forma ilegal. As novas regras estavam sendo negociadas há meses pelos dois governos, mas foram anunciadas abruptamente por Obama na quinta-feira. As novas regras fazem parte do processo de normalização de relações entre Estados Unidos e Cuba, iniciado por Barack Obama em 2014. Mas o sucessor de Obama, Donald Trump, já avisou que vai rever essa política de reaproximação. Olha, e também entre os assuntos da semana, nesse balanço que eu estou fazendo hoje ao longo de todo o nosso jornal, um dos fatos que marcaram foi justamente o discurso de despedida do presidente americano Barack Obama. Ele fez aquele discurso em Chicago, a gente trouxe detalhes aqui, um discurso emocionado, ele chorou ao falar da importância da família, da mulher dele na vida dele, inclusive neste momento em que ele teve que ficar 8 anos aí à frente da presidência dos Estados Unidos, e Obama pegou aquele slogan, aquela frase marcante do início da gestão dele, o Yes We Can, e falou que sim, nós podemos e sim, nós fizemos. Ele encerrou aí nessa linha, disse também que ia fazer uma transição suave para o seu sucessor, da mesma forma que ele recebeu a sucessão, né, do poder lá na Casa Branca do antecessor dele, o Bush. Portanto, houve tudo isso e ali naquela ocasião até chamou muita atenção que quando ele falou de Donald Trump, ali os que estavam acompanhando chegaram a iniciar uma vaia, mas aí o Obama falou não, pedindo respeito para o adversário. E disse que para os que estavam insatisfeitos, que tivessem disposição para continuar acreditando, se colocando no ambiente político como alternativa. Então foi um discurso amplo de despedida aí após esses 8 anos de Obama, que já está contando os dias para deixar a Casa Branca. Dia 20, Donald Trump assume esta nova função, assume como presidente dos Estados Unidos. E até agora também, a semana também foi marcada por muitas polêmicas envolvendo Donald Trump. Certamente ao longo do ano a gente vai falar de algumas outras, mas sempre trazendo quais são as respostas com os nossos correspondentes diretamente dos Estados Unidos. Eu fiz o balanço, mas agora eu vou para uma das partes que eu mais gosto do jornal na sexta-feira, que é o balanço das imagens. O nosso coordenador da área de imagens da Agência Brasil, Marcelo Casal, ele sempre separa algumas imagens bem interessantes que marcaram a semana, e o Tiago Bittencourt vai narrar para a gente aí quais são os detalhes destas imagens. O registro foi em Lisboa, a solenidade fúnebre do ex-presidente de Portugal, Mário Soares, ele que é considerado o pai da democracia portuguesa. A foto é de Marieta Casarré. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, a cerimônia fúnebre do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, lá na base aérea do Galeão. O registro de Tânia Rego. E em Manaus, familiares aguardam informações sobre presos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A foto é de Marcelo Camargo. E agora, gente, sexta-feira, a gente deu um monte de notícia pesada, mas tem boa notícia também. Olha, eu sempre falo para os colegas que eu sou do samba, não sou do Rio de Janeiro, mas sou do samba. E hoje o IPHAN fez uma homenagem ao samba no aniversário do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico. Eles homenagearam o samba no Rio de Janeiro e quem tem informações para a gente é Tiago Pimenta. Nesses 80 anos de existência do IPHAN, foram vários tombamentos importantes entre objetos, lugares e paisagens. O Teatro Amazonas, o Museu de Arte de São Paulo, o Conjunto da Pampulha, o Conjunto Urbanístico de Brasília e a Catedral da cidade. Aqui no Rio de Janeiro, as paisagens mais conhecidas, como o Corcovado, o Maracanã, o Pão de Açúcar, também foram tombadas. As matrizes do samba, como o Partido Alto, Samba de Terreiro e o Samba Enredo, foram tombadas em 2007. Mais do que gêneros musicais, são expressões coletivas, de criação coletiva, que deram origem ao carnaval. Várias personalidades do samba foram homenageadas aqui hoje, entre elas Nelson Sargento.
E antes de encerrar o programa, gente, eu trago também mais um pouquinho dos nossos bastidores, a pedidos que foram feitos nas redes sociais. A gente tem fotos da nossa equipe trabalhando nos bastidores. A gente fez no início do ano, mostrou ali quem trabalha com a gente. E hoje a gente trouxe também aí imagens, o operador de áudio, Gabriel Vasconcelos, a produtora executiva Marcela Nogueira, o Iron Leão, da coordenação de operações. Enquanto você está acompanhando o jornal, esse povo está todo lá trabalhando. Bené, Dilson Leonardo, Mozaniel Santana, o próprio Tiago, que você já conheceu com a gente no vídeo também, Pedro Mafra, Celina. Ao longo do ano a gente vai trazendo aí esses bastidores para vocês da nossa equipe. Sem esse grupo a gente não tinha como colocar o jornal no ar, então a gente sempre agradece e mostra para vocês os bastidores também. E agora boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Boa noite, Zé. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane, boa noite a todos.